Bom, dando continuidade ao item 5, né, que fala sobre as distribuições estatísticas, nós vamos dar uma olhada aqui na distribuição normal, tá? No item 5, distribuições de probabilidade. Então, antes da gente utilizar uma distribuição normal, a gente precisa testar essa distribuição, saber se ela testar os dados e saber se esses dados seguem uma distribuição normal. O teste que a gente usa geralmente é o KS, né, que é o Kolmogorov-Smirnov. Isso aqui é o banco de dados real, ou seja, a sua amostra. Isso aqui é a distribuição que você quer testar. Isso aqui é a média de uma distribuição normal e o desvio padrão da distribuição normal baseado na amostra, tá? Então, ele faz aqui, ele roda, ele tem um KS calculado, né, que ele vai comparar, e ele encontra que o p-valor deu 0,95. Então, qualquer valor acima do valor que você estabeleceu como alfa, você vai aceitar H0. E o que implica aceitar H0? Dizer que os seus dados seguem a distribuição normal, tá? Então, eu vou pegar aqui o nosso banco de dados, tá? Milsa. Eu vou testar salário e vou testar ano. Ver se o salário ou ano segue uma distribuição normal ou se ele não segue nada. Então eu tenho aqui ks.test, que é uma função já pré-programada no R. Eu vou botar os dados de salário. Vou dizer a ele que eu vou fazer uma distribuição normal. Testar com a distribuição normal. A minha média da distribuição normal vai ser a média dos salários. E o meu desvio padrão da minha distribuição normal vai ser também o desvio padrão dos salários. Então, se esse valor aqui der abaixo do valor alfa que eu estabeleço, aí é você que vai estabelecer. Se você estabelecer que se o alfa é 10%, então ele tem que dar acima de 90%, tá? Para ser aceito H0. Ctrl R. E aqui ele deu 0,70. Então 0,70, digamos, um alfa aí no mínimo é 30%, tá? Então, não trabalho com alfa 30%. Então, eu sei que esse salário aqui ele não segue uma distribuição normal, tá? E aqui eu vou dar um salto para você ver aqui a questão da curva, tá? Então, ele diz que você pode montar uma curva, tá? Através dos dados de x, começando em -3, indo até 3, com um calibre de curva, um calibre da função de 3, né? Essa linha aqui ela é calibre 3, tá? Bom, equivalente ao R, então eu vou pedir uma curva, tá? Primeiro eu vou verificar que eu vou precisar dessas informações aqui de média e variância para dar uma olhadinha média e desvio padrão dos salários. Então a média do salário e o desvio padrão do salário é esse aí, tá? Então eu posso... deixa eu apagar isso e apagar isso, tá? Desvio padrão 4,58 e média 11,12. Então eu posso chegar aqui e botar aqui, ó, denorm, que é a densidade. Eu posso pedir... Bom, então eu tenho aqui, ó, a curva, o denorm, que é a densidade dos objetos salário, média de salário e desvio padrão de salário. Se eu aplicar o denorm desse jeito aí, ele não vai dar certo. Ele vai dizer que deu um erro e que ESP deve ser uma função ou chamada de uma expressão contendo valor de x. Então, eu vou chamar isso aqui de x, tá? E vou deixar aqui os padrões de média e desvio padrão. E aí ele vai e ele cria isso aqui. Mas eu tenho que especificar dentro de que condições eu quero uma curva. Então, eu vou aplicar aqui o histograma, de salário, e a minha frequência vai ser falsa, porque eu quero que ele apareça como percentual. Então eu tenho isso aqui, ó, os percentuais, tá? E aqui a minha curva, tá? Ele diz que isso aqui não parece com uma distribuição normal, então lembre, distribuição normal ela é simétrica, não tem simetria, a simetria é assimétrica à direita, tá? Provavelmente. Então eu vou e aplico uma curva, eu vou pedir aqui para que ele adicione, ó, esse termo aqui, ó, ADD, tá? Então vou pedir um LWD igual a 3 e uma corzinha, tá? Para destacar, cor, blue, um azul, Ctrl R. E aqui eu tenho uma curva que seria mais ou menos uma distribuição, o que ele chama de distribuição normal padrão, né? Quando você está forçando que ela adapte-se à condição aqui. Nesse caso aqui, isso aqui a gente já testou, né? Isso aqui não é por KS, isso aqui não é uma distribuição de densidade normalizada, tá? Então a gente sabe, mas fizemos só para demonstrar o visual, tá? Então o que eu vou pedir agora? Eu vou testar o próximo banco de dados, que seria ks.test.
Nesse caso, seria o ano de trabalho, como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou testar essa variável aqui para ver se essas informações de idade dos meus trabalhadores, elas seguem a distribuição normal. P norme, tá? Lembre. Média vai ser uma média de ano. E SD vai ser um SD de ano. Ctrl R. Eu tenho aqui, ó, 99,69%, ou seja, altamente ajustado, vestido, né, como alguns falam. A variável aleatória ano veste bem uma normal, tá? Com 99,69%. E a gente vai fazer esse ist de ano com uma frequência falsa, tá? Eu quero em decimal. E aparentemente isso aqui é uma distribuição normal, né? Aparentemente. Então, eu posso também pedir para aumentar as classes, tá? Eu vou pedir 10 classes. Ó, então, ó, vejam, ele ainda consegue vestir muito bem a distribuição normal. Vou pedir uma curva, lembre, baseada na distribuição normal, x vai ser o padrão, eu vou botar a média de ano, vou botar o desvio padrão de ano, tá? Vou pedir uma curva aqui para ele adicionar, LWD igual a 3, vou pedir uma cor, red, e Ctrl R, tá aqui, ó. Aparentemente veste-se muito bem, tá? Ela veste bem a distribuição, esses dados vestem bem uma distribuição normal, tá certo? Bom, então partindo desse pressuposto que ano é uma distribuição normal, segue uma distribuição normal, eu vou pedir a ele aqui aquele lance do P, R, D e Q, tá? Através de uma distribuição, através das informações de ano, tá? Então eu vou pedir aqui, por exemplo, a probabilidade de ano. Então vamos dar uma olhada aqui a média de ano, ó. A média de ano, então eu tenho 34,5 anos, o desvio padrão de ano, 6,73. Então vamos construir uma distribuição normal, baseado nisso aqui, tá? Então eu tenho aqui, vamos dar uma olhada na função P. Função D ela não existe, ela vai existir só para montar esse gráfico inicial, porque ele vai ser um gráfico pontual de probabilidade, então quando ele for montando aqui, ele vai formando a linha, tá? Mas para calcular a integral de ponto eu não calculo. Então eu vou partir logo para o P. Então no caso aqui de P, ó, vamos partir aqui para esse camarada aqui. Então eu vou traçar uma linha, tá? Uma linha vermelha, para facilidade, então eu vou pedir aqui 30, tá? Quando eu uso a função P, eu estou calculando essa região aqui, ó, gente, ó. Toda essa região de integração, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar calcular a integral de menos infinito até 30 da minha função f de x dx. Nesse caso aqui, é a mesma coisa no R, lógico, eu não vou calcular isso aqui na mão e nem demonstrar isso. Isso aqui é a função P, isso é a função P norme de Q do ponto 30, que é a acumulada, com a distribuição normal padrão, que é 34,58. Vamos conferir aqui o nosso SD de ano, né? Que foi 6,71. E a média, ó, 34, vamos conferir, 34,58. E aqui eu tenho vírgula 6,73. Então isso aí seria o meu comando no R para calcular essa região de integração aí. Eu vou até mesmo copiar isso aqui, tá? Para não ter confusão, e colar aqui direto. Então, Ctrl R, ó, ele tem 24,80% essa região. Tá certo? Pegar aqui o lápis. Cadê o nosso lápis? Então, essa região ela tem 24,80%. Tá? Eu vou pedir aqui para calcular 40, ou seja, 40 vai ser essa região aí em vermelha, mais essa região aqui em verde, tá? Então seria uma integral única para ela. Então seria a integral de menos infinito, sempre da esquerda para o ponto. No caso foi da esquerda menos infinito até o ponto 30, aqui vai ser do menos infinito até o ponto x, nesse caso que é 40, tá? Então isso aqui fica P norme, vai ficar 40, a média 34,58 e 6,73, tá? Copia isso aqui
Vou colar esse aqui. E lógico que ele vai dar mais do que 30. Por quê? Porque o ponto 40 pega a área verde e a área vermelha. Se a área verde deu 24,80, então essa área aqui, todinha aqui, vermelho mais verde, vai ser superior a 24, que deu 78%. Então, se essa região ela dá 78%, se essa região toda aí ela dá 78%, quanto é que dá só a região verde? Então você faz aí, ó, 24,80 menos 78,96, para ser mais específico. Vai ficar 54,16. Então, só essa região aqui, ela tem 54,16%. Ah, eu posso pegar, descontar isso aqui disso aqui, ou seja, a região vermelha da verde? Pode. Sendo que o maior vem primeiro, então seria P-norme 40,34,58 e 6,73 menos P-norme 30,34,58 e 6,73. Ctrl R, ó, de 54,16, tá certo? Bom, você pode fazer o QNorm? Evidente, sim, você pode fazer o QNorm. Então, você pode pegar aqui, por exemplo, ó, fazer essa mesma distribuição normal, vou fazer ela um pouco mais rústica aqui, e vou pegar, querer saber qual é o ponto K, onde a integral de menos infinito até K, ela gere 15% de probabilidade. Então, nesse caso aí, ó, QNorm, lembre que a distribuição é a mesma, o ponto probabilístico 0,15, 34,58 e 6,73. Ctrl R e eu tenho, ó, que K vale 27,60. Tá? Outra, se eu tiver um ponto K, vou botar aqui um ponto aqui, o ponto 49. Desculpa, 49 não. O ponto que corresponda a 89% das minhas informações, partindo de menos infinito até um ponto W, tá? Então, nesse caso aí, eu posso chegar aqui e botar QNorm 0,89, 34,58 e 6,73, que é o meu desvio padrão. Ctrl R, não foi possível, ó, o errozinho aqui, ó, errei. Então, QNorm, Ctrl R, 42,83. Então, esse aqui é o ponto, tá? Então, eu dou o percentual e ele retorna o ponto. 42,8, eu vou arredondar, tá certo? Bom, você pode também gerar números aleatórios baseados na distribuição normal. Então, o RNorm é essa função. Então, quando ele diz aí que ele vai gerar 1000 números, 1000 valores, obedecendo a distribuição normal, com média 11,58 e desvio padrão 0,79. E aí a gente faz o histograma e isso aqui tem que gerar uma normal, tá? Então eu vou pedir aqui no caso, eu vou pedir para que ele gere uma distribuição, ele gere 4.000 números, RNorm. Eu quero que ele gere 4.000 valores que obedeçam a distribuição normal com médias 34,53 e 34,58 e 6,73. Eu vou chamar isso aqui de tesão, tá? E aqui dentro de tesão eu vou ter 1000 valores, ou 4.000 valores, ó. Pode olhar, 3.993 até ó, o último valor 4.000, tá? Então eu vou pedir para que ele faça um histograma de tesão, frec igual a true, Ctrl R, e aqui eu tenho ó, a distribuição normal padrão. Se você achar que por algum motivo essa distribuição normal padrão ela não está obedecendo, esse sorteio não está obedecendo um valor, uma distribuição normal, tá? Então você aplica o teste. Então ks.teste, bota os valores de tesão, diz qual é a distribuição PNorm, fala da média que você quer, a média de tesão, fala do desvio padrão, que você quer que ele use o desvio padrão de tesão,
e ele vai te dar o retorno. Tá aqui, ó, 85,47%. Aí o seu alfa que você está trabalhando, você vai comparar ele, se você está trabalhando com 10, com 15, com 5%, para poder aceitar ou rejeitar esse sorteio. Tá certo? Bom, e o que acontece quando você não encontra um valor alfa que você achou interessante, que você acha que seus dados não estão obedecendo? Bom, quando você fica na dúvida. Então, o que você vai verificar são outras distribuições. E aí você tem distribuição T, distribuição F, que quadrática. Você tem distribuição gama, você tem distribuição de Pareto, você tem várias distribuições dentro da estatística que você vai comparar se seus dados obedecem. E aí, dentro do R, ele tem essas funções pré-programadas e você vai trabalhar com essas funções pré-programadas e testá-las para verificar se os seus dados se ajustam à função, tá certo? E é assim que funciona, tá? Eu vou encerrando por aqui o item 5.2, 5.3, que é uma consequência, e na sequência do nosso conteúdo a gente vai para o 5.4, que seria amostragem aleatória e simulações. Muito obrigado, até acompanhe no ar.